Olá, amigos e alunos. Hoje eu volto com mais uma dica sobre inquérito policial. Vamos trabalhar hoje sobre a natureza jurídica do inquérito policial. Então, com relação a este ponto, a natureza jurídica do inquérito policial, a doutrina é praticamente unânime em afirmar que o inquérito policial, a natureza jurídica do inquérito policial é que ele é um procedimento administrativo. E por que a doutrina entende que o inquérito policial é um procedimento administrativo? Porque dele não resulta a imposição direta de nenhuma sanção e também não existe a relação trilateral. E como decorrência de eu entender que o inquérito policial é um procedimento administrativo, sobre ele incidem as regras, as normas do ato administrativo no que houver compatibilidade. Com certeza, a maioria dos candidatos do concurso vão encerrar a sua resposta neste ponto, mas nós vamos aprofundar mais o tema para que você possa diferenciar a sua prova, a sua resposta dos demais candidatos. E nós vamos lembrar do entendimento do professor Henrique Hoffmann, que foi delegado de polícia aqui no estado do Paraná, que trabalhando então com a moderna visão do inquérito policial, vai entender que o inquérito policial ele não é um mero procedimento administrativo, mas é um processo administrativo. Ele vai dizer que, nada obstante, então, não obstante a resistência em se utilizar o termo processo na seara não judicial, nada impede o etiquetamento do inquérito policial como um processo administrativo sui generis, no contexto da chamada processualização do procedimento, ou seja, a aplicação do devido processo legal aos procedimentos e toda a sua carga axiológica. Então, para o professor Henrique Hoffmann, o inquérito policial ele não é um mero procedimento administrativo, mas um processo administrativo. E como chama ele? Um processo administrativo sui generis. E por que ele chega a essa conclusão? Ele vai dizer que, apesar de não existirem partes no inquérito policial, vislumbram-se imputados em sentido amplo. E ninguém tem dúvida que a autoridade policial, no transcorrer das investigações do inquérito policial, ele vai imputar, é óbvio, existindo elementos de informação para isso, ele vai imputar a prática de uma infração penal ao investigado, ainda que com estándar de probabilidade. Vocês vão recordar que o inquérito policial ele surge no campo da possibilidade e ele quer alcançar o status, o estándar de probabilidade. Então, é provável que o investigado tenha praticado a infração penal. Então, vai dizer o professor Henrique Hoffmann que, apesar de não existirem partes no inquérito policial, vislumbram-se imputados em sentido amplo. E ele continua afirmando que, nada obstante não haver na fase policial um litígio com uma acusação formal, então não existe uma acusação, existem controvérsias a serem dirimidas por decisões do delegado de polícia, que vão resultar na restrição de direitos fundamentais, então, do investigado, como, por exemplo, a decisão de prender ou não a pessoa em flagrante delito, que vai afetar, então, o direito fundamental de liberdade do investigado. Também a decisão de concessão ou não de liberdade provisória com fiança, que também vai afetar o direito fundamental à liberdade do investigado, claro, caso o delegado de polícia, então, não conceda a liberdade provisória com fiança. Também a decisão de indiciamento, que vai afetar diversos direitos do investigado. Então, caso ele seja indiciado, ele não vai poder ter a posse ou porte de arma de fogo, e também é óbvio que a gente sabe que, sendo indiciado ou investigado, muito provavelmente ele será denunciado
com relação aos crimes em que ele foi indiciado e também, sendo o investigado indiciado, ele fica muito mais próximo de ter medidas cautelares decretadas em seu desfavor. E também na decisão do delegado de polícia da apreensão de bens vai afetar o direito fundamental do patrimônio, então, do investigado. Então vai dizer o professor Henrique Hoffmann que os atos sucessivos afetam inegavelmente o exercício de direitos fundamentais do investigado, evidenciando uma atuação de caráter coercitivo que representa uma certa agressão ao estado tanto de inocência, no caso então da prisão em flagrante, e também de sua liberdade, ainda que não se possam ser catalogadas tais restrições como sanções. Então nós não temos sanções, mas nós temos diversas possibilidades de restrição de direitos fundamentais do investigado, tendo em vista as decisões da autoridade policial. E, por fim, lembrar também o entendimento do professor William Garcês, que é delegado de polícia no estado do Rio Grande do Sul, que vai dizer que o inquérito policial constitui-se em um procedimento preparatório do processo criminal. De modo que, embora o inquérito policial tenha uma natureza administrativa, ele pode ser considerado uma verdadeira instrução preliminar. Então, qualquer pessoa então que já atuou na área criminal sabe que na esmagadora maioria das ações penais, na fase judicial, nada de novo é produzido. Basicamente é uma repetição do que foi produzido na fase da investigação preliminar, na fase do inquérito policial. Por isso, então, que o professor William Garcês vai dizer que nós podemos considerar, então, o inquérito policial como uma verdadeira instrução preliminar. Ok? Então é isso que eu tinha para conversar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, dessa dica, me acompanhe nas redes sociais. Bons estudos e um grande abraço.